Ei, que legal você conectado comigo. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior. Se você não viu, vou deixar em cima nos cards e embaixo na descrição para que você veja, onde nós vamos continuar falando sobre o meio ambiente e a preservação dele. Sendo que hoje nós vamos dar mais atenção aos verbos que se relacionam com isso. Está aqui hoje pela primeira vez? Me apresento, sou Lourdes Almeida, professora de português para estrangeiros. Se inscreve no meu canal porque tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muito comigo. Muito prazer! O objetivo deste vídeo é falarmos sobre os verbos que estão relacionados ao tema da preservação, ao tema do meio ambiente. Porém, nosso objetivo principal não é a conjugação. A maioria desses verbos são regulares, desses que eu estou apresentando, que eu selecionei, são regulares. Então, basta a gente seguir o padrão para uma conjugação de verbo regular, onde eu sei o final, a terminação, e eu sigo essa terminação para todos os verbos. Porém, quando tiver algum detalhe na conjugação, eu vou apresentar. Nosso primeiro verbo é o verbo preservar, que é sinônimo do verbo proteger, que também pode ser conservar. Então, quando eu estou me referindo, eu preservo o meio ambiente, eu protejo os animais. O detalhe que nós vamos ver é neste verbo proteger. Olha a pronúncia, proteger. O G e o G têm o mesmo som do J. Vocês vejam aqui o detalhe, quando nós conjugamos no presente do indicativo, eu protejo, com J. Você protege, nós protegemos, eles protegem. É um verbo irregular? Não. Isso é uma mudança ortográfica apenas por causa do som, por causa da fonética. Porque se eu escrevesse com G, o eu, seria eu protego. Então, para manter o som, eu protejo, você protege. Na escrita, fica diferente o G e o J, mas na pronúncia, a gente vê que segue o padrão, o som, o fonema é o mesmo. Então, eu protejo, você protege, nós protegemos o meio ambiente, os animais e cuidamos do planeta. Nosso segundo tópico fala dos três verbos, os três R's. Quando a gente fala nesse tema, proteção, preservação do meio ambiente, em todos os países, em todos os idiomas, vem à nossa mente os três R's. E como tem um detalhe aqui na escrita, então por isso eu trouxe esse tópico para vocês. Vejam, reciclar, reutilizar e reduzir. Vejam como que se escreve. Reutilizar, reduzir, com letra Z. Nosso terceiro tópico traz os verbos relacionados ao plantio. Eu planto árvores para conservar a floresta, para manter a floresta viva, a floresta de pé. Floresta, selva, mata são sinônimos em português. Eu posso então utilizar os verbos cultivar, plantar e semear. Semear, que vem da palavra semente. Eu tenho a semente, as frutas, a maioria dos frutos tem uma semente, as plantas, então eu semeio. O verbo é semear. Não existe verbo sembrar em português. O correspondente é semear.
estes 3 verbos são regulares. Então, segue o padrão aí de conjugação de verbos regulares. Nosso quarto tópico é um verbo só, o verbo colher. Eu plantei a minha árvore, eu plantei, cultivei o meu jardim, chegou o momento de colher os frutos, as flores. Então, em português, o verbo é colher. Não existe, assim como não existe verbo sembrar, não existe verbo cosechar. Não. O verbo em português é colher, que vem da palavra do substantivo colheita. Então, eu colhi frutos na minha horta hoje. Nosso quinto destaque, o verbo produzir, que assim como reduzir, reutilizar, em português se escreve com letra Z. E ele vem do substantivo a produção. E aí a conjugação vai ser, a conjugação desses verbos que se escrevem com Z, elas vão ser todas com letra Z também. Então temos que estar atento ao momento de escrever e de pronunciar também, porque o som do Z em português é Z. Então, produzir, produzir. E você, acha que eu estou produzindo material legal? Está aprendendo comigo? Então deixa seu like, que assim você fica feliz aí e eu aqui. Nosso sexto destaque, os verbos poluir e o contaminar, que é o seu sinônimo. Quando a gente não cuida ou quando a gente deixa de fazer algo que deveria fazer para preservar, para manter, a gente causa a contaminação, a poluição. E temos a poluição do ar, do solo, das águas. Então, o verbo poluir, poluir. Esse verbo e essa palavra poluição são muito utilizados no Brasil. Ele é mais utilizado que contaminar. Nossa sétima observação vai para o verbo limpar. Limpar. Em português não tem letra I depois da letra P. Então, limpar. Muita atenção ao pronunciar e ao conjugar. Toda a conjugação, coloquei aqui o exemplo do presente, do indicativo, mas pode ser o presente, o pretérito, o futuro, o subjuntivo. Não tem letra I depois da letra P. Então, eu limpo a casa, você limpa o jardim, nós limpamos o carro sem gastar muita água, vocês limpam a horta, limpam retirando as folhas, eu limpei minha casa com cuidado, nós limpamos a rua, eles limparam a praia. Então sempre vai ser assim, limpar. Depois da letra P, não tem. Oitava observação para o verbo criar. Vejam bem com letra I. Criar. E toda a conjugação temos que prestar atenção ao falar e ao escrever. Tudo com letra I. Eu crio, você cria, nós criamos, eles criam. No pretérito, no passado. Eu criei, você criou, nós criamos, eles criaram. Um exemplo com uma oração. Eu crio um método para economizar água. Vocês criaram um projeto para preservar as matas da nossa sequência de hoje, os verbos modificar, que é sinônimo de mudar,
Então, o verbo cambiar também não temos em português. Em português nós falamos modificar ou pode ser o seu sinônimo mudar. Então, eu mudo meus costumes para preservar mais o meio ambiente. Para finalizar, o 10º verbo que estamos apresentando, transformar, que vem do substantivo transformação. Que juntos possamos transformar nossos costumes, nossas regras, nossas práticas, para ter um meio ambiente melhor, mais saudável, que possamos deixar algo interessante para as futuras gerações, que eles possam ter um mundo saudável onde possam viver melhor. Muito obrigada por haver me acompanhado, espero que você tenha gostado. Deixa seu like e se inscreve se ainda não for inscrito. Também compartilhe o vídeo com seus amigos que também estudam português. Até o próximo vídeo. Tchau!